Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition, eu aqui com vocês para mais um review de figuras de ação, e o escolhido da vez foi o Superman em sua versão animada da linha DC Multiverse da McFarlane Toys. É isso aí, não sou colecionador de figuras DC McFarlane, porém para essa versão animada do Superman aqui eu abri uma exceção porque eu curto demais esse universo de personagens, esse universo DC que Bruce Timm, Paul Dini e toda a equipe lá criaram. Sou fã de carteirinha daquelas versões e não pude ter as figuras na época que a Mattel chegou a lançar algumas figuras aí dessas animações. Então aí com a McFarlane saindo, quando eu vi que a McFarlane estava lançando, achei bem legal. E, enfim, chegou o momento de ter esse Superman aí, encontrei ele em uma promoção, peguei pra gente trazer aqui pro canal, inclusive, né, pra fazer um review e você ver se compensa também, se você vai achar legal, se você vai querer adicionar aí a sua coleção. Então tá aqui, nós temos a embalagem clássica aqui da DC Multiverse. Para quem é colecionador já está bem habituado com ela, né? É uma embalagem grande, uma caixa grande com um blister bem grandão que mostra o personagem com todos os seus detalhes. Na lateral aqui nós temos o nome do personagem, logo da franquia e da própria McFarlane Toys. Do outro lado aqui nós temos o Superman e tá falando de qual animação ele é. Então ele não é da Liga da Justiça, ele é da Superman Animated Series, bem legal. Aqui embaixo nós temos as partes legais de informação de segurança, inclusive aqui a importadora dessas figuras da McFarlane Toys. E aqui atrás nós temos uma gravura bem legal aqui, essa imagem de divulgação. A Warner usou bastante como divulgação dessa animação do Superman aqui, né? Bem legal. E aqui nós temos outras figuras dessa Wave, então, que compõem aí todos os personagens que estavam saindo ao mesmo tempo aí. Bem legal. Então, com tudo isso aí colocado, vamos abrir, vamos ver como é que ficou essa versão do Superman aqui pela McFarlane Toys. Então, bora lá. Bom, e aqui está ele, o Homem de Aço, conforme sua aparição na animação Superman Animated pela McFarlane Toys. Liberta a sua embalagem para a gente ver melhor aí os seus detalhes. A gente já começa falando da sua altura, uma figura bem alta, é a escala dos McFarlane mesmo, né? Ele chega aqui, ó, 18 centímetros, é uma figura bem grande aí, bem parruda, e a gente pode ver aqui essa forma com que o Superman é apresentado, né? Ele tem um tronco aí, tem uma parte de cima, acima da cintura aqui bem gigantesca, né? Bem parruda. Em compensação nós temos pernas um pouquinho mais finas. Mas isso é baseado na animação, no próprio traço do Bruce Timm, e é o que tentaram emular aqui, né? Na verdade tentaram recriar aqui o traço do Bruce Timm, e posso dizer que a McFarlane Toys foi bem competente nisso. A gente consegue reconhecer exatamente o Superman do Bruce Timm aqui nos traços. Imagino o quanto que é difícil passar para o 3D, algo que era 2D, né, que era uma animação, mas por exemplo a gente coloca aqui do lado do perfil, ó, fica bem legal, tá muito bem transcrito. O Superman tá com uma aparência aqui um pouquinho meio calma, né, com um olhar meio calmo aqui, mas nada que desabone. Bem interessante aqui nós temos o símbolo do Superman aqui, o S, ele é em alto relevo, né? Ele não é pintado aqui nessa parte azul, e a gente nota aqui em termos de pintura e detalhamento que é uma figura que, como é a transcrição de um desenho animado, inclusive que os traços eram bem simples, está muito competente essa transcrição. Nós temos aqui o vermelho chapado, o amarelo chapado, o azul chapado, ou seja, nada de sombreamento nem nada, é simplesmente a transcrição do desenho animado. O que nós temos aqui de um pouquinho mais de detalhe de sombra é exatamente aqui na bota, né? No detalhe que o Superman tem aqui na bota, um pouquinho escurecido aqui para exemplificar aqui essa transição, esse detalhe que a própria bota do Superman tem. Fora isso, é simplesmente plástico na cor. E é obviamente aqui no rosto, né? Nós temos pintura aqui no cabelo e pintura aqui dos olhos, sobrancelha, inclusive tem um detalhezinho na boca. É legal, o Superman tem até um cortezinho aqui, ou seja, um queixo fendido aqui, né? Bem interessante essa transcrição. Nós não temos aqui o símbolo do Superman em amarelo, mas é porque na própria animação do Bruce Timm também não tinha. E nós observamos aqui também uma capa um pouquinho mais curta, meio voltada aqui para o lado, é uma capa emborrachada, não é de tecido, que particularmente eu gosto, eu prefiro, não curto muito
partes de pano em figuras nessa escala aqui não. E aqui nós temos uma capa um pouquinho mais curta, meio voltada para o lado, como se tivesse o vento batendo aqui. No geral, é um Superman que ficou bem interessante aí, essa transcrição da animação. Com relação às articulações, essa é uma figura com vários pontos de articulação, como a própria embalagem diz. A gente já começa falando aqui da cabeça, ele pode girar a cabeça para os lados, ele pode descer bastante aqui a cabeça e pode subir bastante. Inclusive, esse é um fato essencial aqui em uma figura do Superman, colocar a cabeça nessa posição, exatamente se você quiser colocá-lo em posição de voo, né? Você consegue facilmente aí deixar o Superman como se estivesse voando. Com os dois braços, inclusive, aí você consegue. Se você tiver um stand aí e quiser expô-lo dessa forma, como se ele estivesse voando, você consegue. Além disso, nós temos articulação aqui no braço, aquela tipo borboleta que o pessoal fala, que permite aqui a movimentação do ombro, né? Você consegue fechar ou abrir um pouco mais o ombro com relação ao tórax. Nós temos articulação aqui no braço que permite você subir até aqui. A capa fica um pouquinho no caminho, né? Essa capa emborrachada aqui, mas permite uma movimentação até aqui. Se você movimentar, você consegue subir ainda mais, né? Se você girá-la. Nós temos articulação aqui no bíceps, articulação simples aqui no cotovelo, uma articulação meio estranha, porque ela tem umas travinhas. Inclusive, quando você fecha e abre, ela até faz um barulhinho, um cliquezinho. Não entendi a escolha para uma articulação dessas aqui no cotovelo. Enfim, além disso, nós temos aqui articulação no punho que permite o giro de 360 graus e você pode também subir e descer. Esse tipo de articulação das figuras da McFarlane. Além disso, nós temos uma articulação aqui entre o tórax e o abdômen que permite o giro. Baixa um pouquinho só, sobe até relativamente muito pouco também. Temos articulação aqui na cintura. Temos articulação aqui no quadril, ele tem uma certa abertura, aquela ball joint aqui que permite, ele pode ir até aqui para frente, pode ir até aqui para trás. Não tem corte na coxa, exatamente porque essa articulação do quadril permite um certo giro aqui nessa parte da perna. Temos articulação dupla aqui no joelho, não temos articulação aqui na altura da bota, é toda uma parte aqui fixa, mas temos articulação parecida com a do punho aqui nos pés. Então você consegue girar aqui o pé, você consegue subir, você consegue descer e tem até o joguinho. E temos articulação aqui na ponta dos pés que você consegue dobrar a ponta dos pés. Então é uma figura bem articulada que você pode colocar em várias posições aí. Só que você tem que ter um certo jeitinho, porque exatamente essa construção da figura ser exageradamente grande da cintura para cima e ter essas pernas um pouco mais finas, como era o traço do Bruce Timm, ela requer um certo jeitinho para você colocar em pé, né? Com um certo jeito aí você tem umas manhas aí, você vai conseguindo aí colocar na posição que você deseja. Com relação a acessórios, o Superman vem com um card, um file card aqui, é bem legal, um card colecionável. Americanos gostam bastante desse tipo de coisa, né? Ele é bem durinho, bem legal. Uma gravura do Superman baseado realmente na sua animação Superman Animated, tanto que está aqui, ó, Superman The Animated Series. Essa é a versão desse Superman, não é o da Liga da Justiça. Então nós temos aqui inclusive a origem dele, né, de quem é essa fonte aqui, é do Superman The Animated Series, bem legal aqui, com os dados de bio aqui do Superman. Além disso, nós temos mãos extras aqui, duas mãos, um par de mãos, uma esquerda e uma direita, exatamente com um formato meio de gatilho, mas para poder segurar coisas, né? Segurar o que? Ele vem também com uma barra de metal aqui retorcido, como se o Superman tivesse pegado essa barra e entortado, né? Ela é de um material até que levemente flexível, e aqui nós temos uma partezinha aqui que está mais esmagada, exatamente para você colocar a mão aqui do Superman, se você quiser, que aí como se o Superman estivesse segurando a barra de metal exatamente por esse ponto aqui, né? Você coloca aqui a mão e se você quiser substituir, você troca aqui a mão do Superman por essa outra aqui, exatamente para você colocar o Superman como se ele estivesse segurando essa barra aqui. É legal, é interessante, mas não acho que muita gente vai expô-lo com essa barra de metal na mão aqui não. Normalmente o pessoal gosta de uma pose mais heróica para o Superman. E além disso, ele vem também com uma base como muitas figuras da linha Multiverse tem, né, da McFarlane, para que você consiga expor melhor, né? O Superman ele tem
pontos aqui, tem buraquinhos nos pés para você colocar. É exatamente aquilo que eu falei, que ele é meio difícil de ser colocado em pé, exatamente pela construção do corpo. Uma base dessas aqui quebra um galho enorme, porque aí você coloca, pode prendê-lo aqui, e aí ele fica bem mais fácil aí para você colocar em poses. Independente da posição que você decidir colocar o Superman, você consegue expô-lo sem maiores problemas, ainda mais sem o risco dele cair da sua prateleira. E agora o momento que a gente sempre gosta de fazer, a nossa hora da comparação, e aqui nós comparamos o Superman Animated Series da McFarlane Toys com o Superman DC Universe Classics da Mattel. Uma figura bem antiga até, mas que para muitos ainda é a versão definitiva do Superman em termos de figuras de ação, ou pelo menos é a coleção DC definitiva, né? Então aqui nós temos o comparativo entre os dois, nós vemos que exatamente são propostas diferentes. Esse aqui é para ser mais o Superman das histórias em quadrinhos, esse aqui é o Superman daquela animação. Obviamente também as escalas são diferentes, então é bem legal a gente ver aqui essa comparação entre os dois. A gente nota inclusive a diferença no tom de azul dos uniformes aqui. Obviamente esse Superman DC Universe Classics teve outras versões, inclusive tem uma versão Super Powers que tem um azul bem mais clarinho, que é mais compatível com esse azul royal aqui do Superman Animated. Independente disso, são duas ótimas figuras. A gente vê basicamente o comparativo entre os dois aí, inclusive a diferença de escalas. E aí está, pessoal, este foi o nosso review do Superman versão Animated Series da linha DC Multiverse da McFarlane Toys. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que é uma figura que me agradou bastante, uma figura que eu gostei demais, uma figura muito bem feita, muito bem construída, de boa qualidade. E tem algumas questões, como eu comentei no decorrer do vídeo, né? Especialmente a questão aí dele ficar em pé, é um pouco complicado, exatamente por conta dessa construção dele aí, né? Ele é muito parrudo em cima e as pernas são um pouco finas demais, mas é porque a própria figura, ela tá tentando recriar o visual criado pelo Bruce Timm. E a gente sabe como é uma figura bem mais articulada do que as antigas que a Mattel lançou lá da linha Liga da Justiça Sem Limites, desde as pequenininhas às maiores que eram um pouco articuladas, né? Independente disso, elas tinham bem menos articulação do que essas aqui da McFarlane. Então a gente pode dizer que é uma figura que, independente disso, está muito legal, está muito bem feita e tem essa base aí que facilita para você expor nas mais diversas posições aí, né? Então essa questão do balanço da figura aí já fica sanada com a base que veio junto. Então, se vocês me perguntam se eu recomendo com certeza essa figura aqui, ficou bem legal, está transcrevendo muito bem aí o traço do Bruce Timm. Então, se você é fã daquelas animações lá e não tem as figuras da Mattel que saíram na época, né, da Liga da Justiça Sem Limites, esse aqui é uma ótima opção para você, exatamente pela escala maior e maior quantidade de pontos de articulação, permitindo maior variedade de poses para você aí. Então, com certeza, se você tiver essa oportunidade aí, eu peguei esse Superman aí, estava numa promoção, acabei pegando, curti demais a figura, tanto é que pretendo aí pegar o Batman também. Não sei se eu vou conseguir montar a Liga da Justiça, até porque a McFarlane, das figuras da Liga, por enquanto só saíram, além do Superman e do Batman, o Lanterna Verde John Stewart e o Flash. Então ainda faltariam a Mulher Maravilha, a Mulher Gavião e o Caçador de Marte para fechar a Liga. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo, desse nosso review. Voltamos a falar de figuras da DC Comics aqui no canal, já fazia tempo, né? Bem legal estar trazendo de volta um review de uma figura da DC, exatamente de um dos heróis que eu mais gosto, o Superman, o Homem de Aço aí, o primeiro de todos os super-heróis. É bem gratificante aí trazer uma figura, inclusive dessa versão dele, do Bruce Timm, que eu sou tão fã. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Temos review aí toda semana, tem bastante coisa aqui. Tenho certeza de que você vai curtir o nosso conteúdo. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até lá!